para responder as perguntas da lição número 5, 144 mil selados, vamos dar uma voltinha lá nos nossos símbolos. O que significam os nossos símbolos? Então, o símbolo número 1 que nós vamos ver são anciões. Nós vimos que ancião são as primícias que ajudam Jesus no seu santuário. Temos que ver também a cor branca. Cadê a cor branca? Branco. Branco aqui, cor branca, pureza. A gente vira a folha aqui atrás e vamos ver outra coisa. Vestiduras. Vestidura, mesma coisa que vitória, justiça de Cristo. Ou seja, as pessoas que estão usando o branco, elas obtiveram a vitória, receberam a justiça de Jesus Cristo e agora são purificadas. E para terminar, nós vamos ver Israel, que fala muito de Israel lá. Israel são os seguidores de Cristo. Então, da tribo de Israel, vários seguidores de Cristo em todos os tempos. Ok? Vamos agora seguir a resposta das perguntas. Quando lemos Apocalipse 8:1, vemos a abertura do 7º selo, que é a própria volta de Cristo com todos os anjos. Mateus 25:31. Nessa ocasião, o céu está em silêncio, vazio, por cerca de meia hora profética, ou seja, uma semana literal. Assim, o capítulo 7 responde a pergunta formulada no fim do capítulo 6. Quem poderá subsistir? Resposta: os 144 mil selados. É o que vamos ver nesta lição número 5. O selo de Deus. João vê um anjo vindo nascente do sol, do oriente, o que ele carrega e que pedido faz aos 4 anjos. Resposta: ele vê o anjo com o selo de Deus vivo. E o pedido: não danifiqueis a terra até que seja selado os 144 mil. Ou os servos de Deus. Estes 4 anjos estão retendo os ventos para que não soprem sobre a terra. Na profecia, vento simboliza guerras e lutas por supremacia entre as nações. Deus não permitirá que os poderes do mal façam sua obra de morte até que o povo de Deus tenha sido selado. Então, o homem não vai destruir a terra até que Deus cele o seu povo. Qual é o selo de Deus vivo? Apocalipse 7, de 2 a 3, Isaías 8, 16, Ezequiel 20, 12 e 20. O selo de Deus são os 10 mandamentos, especificamente o 4º mandamento, que é o sábado. Este é o selo de Deus, que está na palavra de Deus. O sábado do 7º dia é um eterno sinal de lealdade a Deus. É o símbolo eterno de uma fé viva e profunda. Podemos ainda afirmar que, por extensão, são selados apenas aqueles que forem leais não só ao sábado, mas a toda a lei de Deus. Tiago afirma que se alguém guarda 9 mandamentos e tropeça em um, se torna culpado de todos. Então, antes de continuarmos, é importante lembrar que o sábado é o selo de Deus. Selo ou sinal são sinônimos na Bíblia. Isso você pode ver em Êxodo, em Gênesis, Ezequiel e Romanos. Os selos antigos continham 3 elementos principais: o nome do governante, seu cargo e a jurisdição ou domínio. O sábado de Deus é o único dos 10 mandamentos que contém seu nome, o Senhor teu Deus, seu título ou função, Criador, pois em seus dias fez o Senhor, o seu território ou jurisdição, o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodo 20, de 1 a 11. Sei que talvez você não concorde com isto, que o sábado é o selo de Deus,
mas está escrito na palavra de Deus. Você pode pesquisar e a palavra de Deus não muda. Não foi dado para o judeu, como muitas vezes as pessoas falam. Por quê? Porque o sábado foi instituído na criação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele terminou no 7º dia. Abençoou, santificou e descansou. E a partir de agora, podemos entender que somente serão selados aqueles que guardam o sábado, ou aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Estes são o povo de Deus. Até o próximo vídeo. Espero que você não tenha se decepcionado até aqui. Continue conosco, aprendendo e ouvindo a voz de Deus. Segundo o livro de Apocalipse, quem recebe o selo de Deus? Apocalipse 7:4 diz, de 144 mil de todas as tribos de Israel, ou todas as pessoas que obedecem a Deus. Os 148 mil revelam o caráter de Deus, o caráter do Pai, através de sua vida de obediência aos mandamentos de Deus. Em segundo lugar, o selo é aplicado como forma de proteção nos filhos de Deus dos juízos que sobrevirão aos ímpios por ocasião das 7 últimas pragas. Assim, o selo é um símbolo de pertenção e proteção. O número 144 mil, 12 vezes 12, representa a totalidade de Israel. E o foco saiu aqui. Ou seja, a totalidade do povo de Deus do Antigo e Novo Testamento. Isso quer dizer o seguinte: desde que entrou o pecado no mundo, existem pessoas que são obedientes a Deus e que são desobedientes. A gente pode ver isso na história de Adão e Eva, de Caim e Abel. E aqueles que foram obedientes à vontade de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que é a nossa vida, até a volta de Jesus, que nós estamos vivendo, esses representam a totalidade do povo de Israel, os 144 mil. Qual é a primeira informação que o Apocalipse dá a respeito de 144 mil? Apocalipse 7, 3 e 4. São os servos de Deus que foram selados. Bom, então vamos entender. Se o selo representa, o selo é o sábado, então 144 mil são todos aqueles que guardam o sábado. 144 mil são todos que guardam o sábado. Todos que guardam o sábado são os selados com 144 mil. Qual a importância disso? É a mesma importância que teve naquela história de Moisés, lá no Egito, quando Deus falou bem assim: olha, você precisa passar... o povo de Deus não passou pelas pragas. Eles foram poupados e os egípcios receberam as pragas, porque obedeciam a Deus. E mesmo assim, os que obedeceram a Deus, na última praga, foi dito assim: você tem que passar o sangue nos umbrais da porta. A casa que tiver o sangue será poupada o primogênito. A casa que não tiver o sangue morrerá. E assim aconteceu. Os que obedeceram a Deus passaram o sangue nos umbrais e os seus primogênitos foram poupados. A mesma história se repete aqui, em Ezequiel 9. A cena do selamento de Apocalipse 7 é tomada em Ezequiel 9, que retrata a linguagem simbólica da destruição de Jerusalém, antes do exílio. O profeta Ezequiel viu um homem vestido de linho que havia recebido a ordem de passar pela cidade e marcar com um sinal na testa os homens que eram fiéis antes que o executor chegasse. Eles deveriam matar a todos, mas aquele que tivesse o sinal em suas testas deveriam ser poupados. Ezequiel 9:6. Na crise final da história do mundo, o selo aplicado a 144 mil é o sinal de proteção. Assim como na visão de Ezequiel, onde os marcados foram protegidos durante o julgamento, que se abateu sobre Jerusalém. Ezequiel 9, de 1 a 7. Então, a primeira característica deste grupo, os 144 mil, é que possuem selo de Deus, ou seja, são leais aos mandamentos de Deus, inclusive o quarto, que requer a observância do sábado, em Êxodo 27. E aí vamos dar uma olhadinha em Ezequiel, capítulo 9, versículo 6. Está aqui, Ezequiel
Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Matai a velhos, a moços e a virgem, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todos os que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então, sábado é o selo de Deus. Não é uma coisa de judeu, não é uma coisa do Antigo Testamento, é um selo de Deus, um sinal de proteção de Deus para com o seu povo. Qual o significado dos 144 terem na fronte escrito o nome de Deus? Apocalipse 14, 1 diz assim: estar com o Cordeiro ou Jesus, escolherem guardar os mandamentos de Deus. É uma questão de escolha guardar os mandamentos de Deus. É uma questão de vida ou morte no futuro. No conflito final, todo mundo terá a imagem de Deus ou do inimigo de Deus. O selo de Deus não é um sinal visível. A característica que identifica o selado é o seu firme compromisso em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Ok? Eu sei que está tocando você, seu coração, mas é importante se lembrar que o sábado é mais do que um dia de guarda. É um selo de Deus, é um sinal de Deus, é um símbolo de proteção para os dias futuros. Até o próximo vídeo. Que outras informações o Apocalipse fornece sobre 144.000? Apocalipse 14, de 4 a 5. Não se macularam com mulheres. Seguem a Cristo onde vão. Redimidos dentre os homens. Primícias de Deus. Não falam mentira. Não tem mácula. O fato de não se contaminar com mulheres se refere à decisão de não participar de práticas idólatras, que em profecia equivale a adultério e fornicação. São chamados virgens. 144.000 são chamados virgens porque levam o sinal de pureza. O fato de não aceitarem nenhum tipo de relação ilícita com outras organizações religiosas, corrompendo suas doutrinas, é um sinal de que têm alcançado êxito em se manterem fiéis a Deus. Não quero aqui dizer nomes de igreja, nem tampouco o nome da igreja que frequento. Mas é bom lembrar o seguinte: nós estamos falando de denominação. Igreja é importante, estar em comunhão com Deus é importante, estar em comunhão com os irmãos é importante, sim, mas o fato aqui é a obediência a Deus, é guardar os mandamentos de Deus, especialmente o sábado, é ter os selos de Deus. Se você na sua igreja ainda não guarda os mandamentos, se você na sua igreja não observa o sábado, você, infelizmente, se o Apocalipse diz, você não faria parte dos 144.000, você não será selado por Deus. Então, não digo para você sair da sua igreja, mas digo para você observar os mandamentos de Deus e guardar a lei de Deus. Este número 144.000 é um número simbólico ou literal. João 3,16 e 1 Timóteo 2,4, Apocalipse 12,7 diz que é um símbolo, não é literal. Todos que creem em Jesus Cristo e guardam seus mandamentos são simbolicamente, representam os 144.000. Os 144.000 serão formados pela última geração dos remanescentes de Deus, também chamado de Israel espiritual. Terminou o tempo de provação, eles agora se encontram diante de Deus. Aproxima-se o dia em que todos os seres humanos estarão divididos em apenas 2 grupos. Cada um deles receberá um sinal identificador. O selo de Deus, ou os 10 mandamentos, especificamente o sábado, ou o selo da besta. Escolher a qual destes grupos vamos pertencer é um assunto de vida ou morte eterna, que devemos resolver aqui e agora. O sinal ou selo Que sinal ou selo vamos possuir?
Decida agora mesmo obedecer a Deus e a sua palavra. Minha decisão de fé, ou minha declaração de fé. Assinale com X se concorda com as declarações abaixo. Creio que Deus está selando seus filhos sinceros com o sinal de sua propriedade e proteção. E desejo receber o selo de Deus em minha vida. Lembrando que o selo de Deus é o sábado. Se você deseja, se você acredita que Deus está selando o seu povo agora, se você quer fazer parte de 144 mil, assinale aí. Compreendo que o selo de Deus é o sábado e, por extensão, toda a lei de Deus. Desejo, pela graça de Deus, colocar minha vida em harmonia com estes princípios. Desejo orar e me consagrar para estar entre os 144 mil que hão de estar vivos e salvos na volta de Jesus. Assim eu desejo, assim eu oro para que você também possa responder e estar ao lado de Deus. A bênção final, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Que Deus te abençoe, que você faça a decisão hoje de estar ao lado de Deus, de receber o selo de Deus, de guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. É uma decisão sua, unicamente sua, independente do que você já aprendeu até hoje, mas que Deus te abençoe. Não estou dizendo para você sair da sua igreja, não estou dizendo para ser fiel a Deus, onde quer que você esteja. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.